Seja muito bem-vindo ao podcast Um Pouco Que Sei. Hoje não é sábado, mas eu resolvi fazer um episódio especial, um especial de Natal, para dizer um Feliz Natal para vocês, primeiramente, né, que eu tinha esquecido. E segundo, eu queria fazer essa ligação, como o tema de sábado é cristianismo, eu acredito que tem tudo a ver com o Natal, e trazer ali uma reflexão legal. E agradecer, pessoal, pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelas curtidas. Peço que comenta ali um pouco que você sabe, que ajuda a gente a edificar. O objetivo desse podcast é a edificação e transformação de pessoas. Então, que você possa trazer também para me edificar quem está lendo. Esse é o objetivo principal. Não é ser o dono da verdade, porque quem tem a verdade é Cristo. Mas sim trazer um pouco que a gente sabe, e a gente vai conversando, a gente vai lapidando, a gente vai transformando. E é isso. Eu queria começar com uma frase do Tim Keller. Você não percebe que Jesus é tudo que você precisa até que Jesus seja tudo que você tem. Por que essa frase? Porque o cristianismo tem a ver com tudo isso. O cristianismo ali, ele é uma religião que significa seguidores de Cristo. Por incrível que pareça, a gente fala da Trindade, que são 3 em 1, mas é uma religião monoteísta, tá? A gente acredita em um único Deus. E aí, essa questão da Trindade, eu vou deixar um episódio específico para trabalhar esse teminha, que é um mistério. E conforme for, a gente vai fazer essa especulação, né? Nesse sábado ainda eu vou trazer um tema avulso, que é a Bíblia, trazendo como ela pode ser provada historicamente, cientificamente, profeticamente, e trazendo por que ela vive até hoje. E aí vai ser bem legal ali para quem gosta dessa parte histórica e tudo mais. Então vai ser legal, e esse é o objetivo nesse sábado agora. E no outro a gente traz Marcos 3 e Marcos 4, hein? Não esquece. E hoje é o episódio especial, então desejar um Feliz Natal para vocês. E seguir agora, vamos falar sobre o cristianismo. O que é o cristianismo? É ser seguidor de Cristo. Basicamente, confiar na Trindade. E é isso que a frase de Tim Keller quer dizer. A gente sabe que Jesus é tudo que a gente tem. E por ser isso, a nossa cosmovisão, a visão que a gente tem das coisas, sempre vai ser através de Jesus. Nunca vai ser através de nós. E isso é muito legal, né? Jesus pode permear nós para levar a mensagem para as pessoas, mas nós não conseguimos criar um Jesus do nosso modo, né? A gente pode até criar, mas aí a gente não está sendo cristão. E é um ponto ali que o termo cristão, 80% do Brasil é cristão. E aí a pergunta que fica, será que a gente realmente se entrega a Jesus de fato? Realmente a gente é um seguidor de Cristo? Será que a gente é um cara nato de aprender, de se desenvolver, de entender e tudo mais? Será que a gente consegue ter essa visão dessa religião, né, desse estilo de vida, dessa cosmovisão ali? A maior religião do mundo, o cristianismo. A próxima ali é o islamismo, está crescendo bastante também. O islamismo seria a muçulmana, né, que a gente menciona ali, tem várias coisas. Quando a gente fala de cristianismo, a gente a gente fala de 3 tipos lá dentro, né, que são os católicos, os ortodoxos e o protestante, que é o que eu me incluo hoje, né, eu sou protestante e tenho uma visão protestante das coisas. E por que eu trouxe, né, o cristianismo e de fato ali o Natal? Quando a gente tem esse termo cristão na Bíblia, a gente tem em Atos 11:26, em Antioquia, que eles eram considerados seguidores de Cristo. E por que tem a ver com o Natal? O Natal, ele é uma data que não representa o nascimento de Cristo de fato, mas traz uma visão evangelística. Eu creio e entendo como uma visão muito forte de evangelismo, porque é uma festa que, independente da religião, muitas pessoas têm a figura do menino Jesus ali no presépio. Tem esse momento ali, né? Até um ateu tem esse momento ali que a gente pode falar de Jesus, de ter entendimento. Mas tem o Papai Noel, que é um outro tema que a gente pode trabalhar ali, que tem a ver com a Coca-Cola, mas não tanto ali. A gente tem um cara por trás que traz sobre a generosidade, inclusive cristão, tá? Esse cara que tem a figura do Papai Noel, que é chamado Santa Claus em outros lugares, ele é um cara cristão na época, né? E meio que se deturpou, a gente teve como uma questão de comércio, mas a gente, às vezes, no dia a dia, a gente está se perdendo na essência do Natal, né? A gente deixa de ter aquelas reuniões calorosas, aquele almoço, né? A ceia, boa ali entre a família. E às vezes a gente está se deixando passar uma data comum, um processo comum. Se você não deixa, parabéns. Deus abençoe e continue e seja exemplo nos ambientes que você está. Que as pessoas possam seguir você como modelo.
Mas se você está sentindo que está perdendo a essência, é uma maneira da gente refletir. Por que eu falo? O Natal, ele traz uma visão do evangelística muito boa. Ele traz um momento de reflexão também muito alto. O Natal é um momento que a gente para pra pensar, cara. A gente merecia a morte. E aí nasce um Deus, né? Nasce ali um Deus na maneira de encarnado, né? Na verdade, não nasce. Encarna um Deus que representa a Trindade ali em um menino, em um nascimento de bebê. Então imagina como é humilhante, bem entre aspas, mas é real, um bebê. Deus, a sabedoria em pessoa, aprendendo, sendo amamentado, tendo que trocar fralda, vamos falar assim, e teve todo o seu crescimento, né? Porque a gente tem nos evangelhos falando que ele cresce em sabedoria. Então, o próprio Deus aprendendo com a sua criação. O próprio Criador aprendendo com as suas criaturas. E isso é humilhante para um Deus, de certa maneira, vamos falar assim. Mas, cara, como esse amor é grandioso na nossa vida. Cara, isso me deixa atônito, muito pensativo. Porque, cara, eu merecia a morte, eu merecia sofrer, eu merecia o inferno. E através de um Salvador, através de Cristo que veio na nossa vida, ele trouxe um caminho. Um caminho para nós seguirmos, que a gente chama de cristianismo. Então a gente para pensar, um menino nasceu, né? E ali ele se humilhou, ele passou por processos. Ele teve que entender, não pecou, deixar muito claro isso. Jesus não pecou. Mas ele se tornou homem, ele se tornou carne igual a gente para mostrar que ele consegue, mostrar o que ele é e o que nós, através dele, conseguimos. Que é como eu disse, o evangelho sempre vai ser através dele, nunca será através de nós. E isso é um anúncio que vem desde Gênesis 3,15, a boa notícia, o próprio evangelho. Muitas vezes a gente pensa que o evangelho começa em Mateus, né? Segue a dica aí, ó, Gênesis 3,15, vamos ver. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha aí a boa notícia sendo anunciada. A serpente que representa Satanás sendo derrubada pelo filho da mulher. Por isso que a gente entende, né? Jesus nasceu de uma família humilde, não uma família pobrinha, mas também não era uma família muito abastada de bens, porque a gente entende quando José leva 2 pombinhas ali pro sacerdote, a gente entende que ele não tinha tantas riquezas, né? Porque o normal seria levar um novilho e uma pombinha lá em Levíticos, mas ele mostra ali que ele tinha uma classe média. Então Jesus vem ali, nasce ali na terra de Davi para trazer a ideia do rei e vai para Nazaré, um ambiente totalmente isolado ali. Então Jesus sempre escolheu ambientes humildes. A gente viu em Marcos ali, não fala da genealogia, da história, porque está trazendo a visão de um servo sofredor, mas deserto, sempre algo que é um Deus que relaciona não pelo que é, né? Às vezes a gente esquece de se conectar naquele ambiente, né? Os gregos, os deuses eram feitos sacrifícios, eram feitos realidades, e esse Deus, ele nasce numa manjedoura. Ele nasce em um ambiente simples, não algo explosivo. Até então, quem vê eles são os pastores, primeira figura, e naquela época os pastores não tinham credibilidade nenhuma, eles nem para justiça eles eram chamados, e isso é um ponto interessante. E aí tem um coral de anjos e tem um processo ali. Depois ali ele tem um encontro com, a gente chamaria de, entre aspas, os 3 reis magos, né, que a gente não sabe a quantidade, não eram reis nem magos, eram sábios, e ali entregam ali presentes para esse menino. Sabendo ali, a gente tem Simeão também profetizando na vida. Então a gente tem o evangelho sendo iniciado ali. Jesus já vivia no Antigo Testamento, ele encarna em Maria, ele se torna carne ali no ventre de Maria, nessa mulher agraciada, porém comum, na minha visão, tá? Não vejo intermediação dela. Então, nesse processo, ela tem Jesus, e Jesus ali, ele é o nosso Salvador. Até Maria menciona, eu tô carregando meu Salvador, né? Então, o cantigo de Maria, ele é meu Salvador. Então, a gente vê figuras, né, como José também,
como marido, como homem, guardou Maria. Maria podia ser apedrejada, José guardou ela, e depois o anjo aparece, menciona para ele entende e faz o processo que Jesus tem. Então eu fico pensando, e cara, como pai, isso eu acho que quem ouve é pai, ou quem vai ser, carrega isso no coração. Quando José teve essa missão, ele olhou para Jesus e falou, cara, eu tô com o Filho de Deus na minha mão. O que eu vou fazer, cara? Como que eu vou cuidar? E às vezes a gente não pensa assim dos nossos filhos, mas eles são galardões do Senhor. Então a gente tá com nossos filhos de Deus também. Nossos filhos também a gente precisa ter um cuidado com eles. Eles não são Jesus, mas eles é do homem. Como posso dizer? Eles é do homem. Então a gente tem que cuidar deles. A gente tem que ser um pai zeloso, uma mãe zelosa, levar eles através da palavra de Deus, como Provérbios aconselha, né? Para não perder o caminho. Infelizmente a gente tem ali ambientes que às vezes os nossos filhos não estão preparados e às vezes caem em armadilhas que estão preparadas dentro desses ambientes, e infelizmente a gente precisa preparar eles para o mundo, né? Que o mundo é a mesa que a gente às vezes se encontra e a gente não consegue pôr uma bolha e viver dentro só de um ambiente protegido. Então que a gente possa entender, cara, que o Natal é isso. Hoje, não sei se você vai passar com sua família, se você vai passar sozinho, se você vai passar com alguém, mas se for passar com alguém, cara, traga essa mensagem, leve a mensagem de Jesus. Fala, cara, eu sei que não é dia 25 de dezembro que ele nasceu, mas que fantástico, né? A gente merecia a morte, Jesus veio. Jesus veio, nosso Salvador. Deus veio através de nós. Nosso Salvador, ele veio através de cada um de nós. E isso é surreal. Isso nos ajuda a entender o Evangelho cada vez mais. A gente entender os processos que Deus vem trabalhando na nossa vida, e a gente entender que, cara, uma missão foi dada, Jesus cumpriu ela, ele vai voltar para nós. E o Natal ele traz isso, então que a gente possa estar fazendo nossa ceia, a gente possa estar conversando com as pessoas. E, cara, a gente às vezes vai conversar de futebol, vai conversar de política, vai conversar de várias coisas, mas por que não a gente não conversa de Jesus? Por que a gente não conversa trazendo ali uma mentalidade, cara? E só por a gente, eu merecia a morte, cara, eu merecia o pior das coisas. E através do sangue do Cordeiro, através de Jesus Cristo, através dele que escolheu se encarnar, a gente tem o Evangelho, a gente tem a salvação. E aqui eu queria trazer um livro que eu amo demais, que são as Crônicas de Nárnia. Lembrando que a gente tem 3 filmes, mas o livro é dividido em 6 livros, tá? Tem até um negócio único, né? Como que eu posso chamar? Acho que é um livro único. Ele pega os 6 livros e junta. E o último livro, ele é chamado de A Última Batalha. Vocês entenderam? Temos Apocalipse aí em Nárnia. E, cara, quem não conhece, recomendo assistir o filme, mas tenta assistir o filme tentando ver os detalhes cristãos nele, sabe? C.S. Lewis, ele é muito inteligente. E a gente tem ali Aslan, que representa Deus. A gente tem ali a Lucy, que representa a confiança, né? A gente entende que ela está crescendo ali, o Edmundo, que representa o traidor. E cada um representa um ponto. Só que olha que legal, a gente às vezes não percebe os detalhes, mas nessa última luta a gente tem um trechinho muito legal que eu queria ler para vocês. Eles estão vendo a Nárnia sendo destruída, né? E Aslan já está chamando isso para uma nova Nárnia. Olha aí, um novo céu, nova terra. E aí, olha o trechinho. E eles entram dentro de um estábulo. Olha que legal. E aí tem um rei lá que chama Tyrion. Ele olhou em volta, e aí eu vou começar o texto. Tyrion olhou em volta e mal podia acreditar no que via. Havia um céu acima dele e campos cramados se estendiam até onde a vista alcançava em todas as direções. E seus novos amigos ao seu redor riam. Parece então, disse Tyrion, sorrindo também, que o estábulo visto de dentro e o estábulo visto de fora são 2 lugares diferentes. Sim, disse Lord de Gordon. Seu interior é maior que seu exterior. Sim, disse a rainha Lucy. Em nosso mundo, que é a Terra, um estábulo já teve algo dentro dele que era maior que todo o nosso mundo. Era a primeira vez que ela falava e pela emoção em sua voz. Tyrion agora sabia o porquê. Ele estava absorvendo tudo ainda mais profundamente do que os outros. Ele estava feliz demais para falar. Então olha que legal.
algo interior é maior que o exterior. Essa mensagem que Deus quer deixar é a mensagem do Natal. Naquela manjedoura tinha algo que era maior que o nosso mundo. Tinha a nossa salvação ali. Tinha todo o processo. Então, quebrando um pouco do protocolo do podcast, eu queria estar desejando um Feliz Natal para vocês. Que realmente vocês sintam isso no coração de vocês. Que vocês sintam o Evangelho dentro do coração nascendo em vocês. Que vocês sintam Jesus nascendo dentro de vocês. Que vocês sintam que algo interior é muito maior que tem fora. Que vocês vejam esse tesouro dentro de vocês. Que vocês possam estar levando a palavra do Evangelho e pensando no Natal dentro de vocês. Que vocês possam levar isso para outras pessoas. Que a palavra possa ser pregada. E que o Natal não seja só presente, mas salvação. E a salvação de Jesus esteja na alma de cada um de nós. Se você vai comemorar sozinho, entenda que você não está sozinho. Porque você teve um Salvador, ainda tem. E Ele está presente com você todos os dias. Se você vai comemorar com sua família, entenda que você está com pessoas, mas o Espírito Santo está com você também. Então, o Evangelho está ali, Jesus está ali, perto de você. Que você possa viver, que você possa entender o Evangelho cada vez mais vai estar dentro da sua vida. E eu oro que Deus abençoe o seu Natal, que Deus abençoe a todos e que o menino Jesus possa florescer dentro de cada um de nós. Pois muitos querem ser reis, mas reis querem ser Deus, mas um Deus que ser menino. E através dessa humilhação, Ele salvou cada um de nós. E através de um brado na cruz, um sacrifício único, eu e você somos salvos da garra de Satanás. Então, que Deus abençoe, que você tenha um ótimo Natal. E essa é uma mensagem. Então, hoje, o cristianismo é seguidores de Cristo. Mas antes, lembre-se, precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos viver esse nascimento. Não se esqueça disso. Eu sei que não é 25 de dezembro. Eu sei que você pode pensar que é uma festa pagã. Mas, cara, tenta olhar com o olhar evangelístico. Tenta ver. Às vezes você consegue levar essa imagem do Evangelho para sua família, que está tão distante de Jesus. Amém? Deus abençoe. Deixe seu comentário. Deixe sua curtida. Deixe um pouco que você sabe. E continue nos seguindo, ouvindo. E Deus abençoe. Lembrando, sábado a gente vai trazer um tema específico sobre a Bíblia. Porque ela é historicamente comprovada, cientificamente e profeticamente. Deus abençoe.